Pipoqueiro da semana, terceira, é até quarta, não, terceira semana, pipoqueiro da semana e galera, essa semana foi complicada, tá? Tivemos jogos de Copa, Copas Nacionais, a gente sabe, galera, vamos lá, tá? Aqui é um vídeo mais de resenha, mas, cara, tem que trazer informações consistentes que façam, de fato, você evoluir no seu trader, tá? Então, vamos lá, um tom mais sério, tá? Pessoal, semana de Copas nacionais, cara, é muito complicado, tá? Por quê? Você tem a situação, talvez, na minha opinião, a mais relevante, que é a questão da premiação. A premiação da Copa do Brasil em relação às Copas nacionais aqui da América do Sul. Cara, é absurdo. É absurdo a discrepância, a disparidade. Cara, é a diferença da premiação da Copa do Brasil para a Copa da Argentina, por exemplo, que teve um aporte, tá? Então, lá na Europa é a mesma situação, isso aí já é cultural, certo? Deles não priorizarem essas Copas, muitas vezes jogando com time reserva, fazendo testes, enfim. Então tivemos algumas, entre aspas, surpresas, tá bom? E é sobre elas que nós vamos conversar nesse Pipoqueiro da Semana que começa agora. Roda a vinheta. Já te convido para se inscrever no canal. Agora, já inscrito, já inscrita, curte esse vídeo aqui, porque, cara, eu tô fazendo com o maior carinho, maior dedicação, tá? E olha, tá de novo aí. E vamos lá, certo? Traders, é o seguinte, vamos lá. Novamente rolou a votação e eu vou deixar para mostrar ela no final, certo? Então, a gente teve algumas equipes indicadas, vou falar quem foi indicado, certo? Foi Paris Saint-Germain, Al Ittihad, Braga, Real Madrid, Ajax, City, Liverpool, Galatasaray, Aston Villa, Barcelona e eu havia esquecido da Juventus de Turim. E aí, galera, o que aconteceu? Temos um grande campeão aqui, pipoqueiro da semana, e tivemos três que ficou empatados, certo? Então vamos olhar os jogos dessas três equipes empatadas para só então ver ali quem foi o grande pipoqueiro da semana, certo? Então vamos lá. Seguindo a linha cronológica, tivemos aqui a equipe do Real Madrid. Na quarta-feira, o Real Madrid conseguiu a proeza de ser eliminado para o Albacete na oitavas de final, ao que tudo indica aqui da Copa do Rei. Situação, tá? Vamos voltar um pouco no tempo. Por quê? O Xabi Alonso foi demitido após a derrota na Supercopa para o Barcelona. Então, o Alonso foi demitido, né? Isso não foi o último jogo dele. Foi derrotado para o Barcelona 3-2. Então, saiu ele e entrou o Arbeloa. E aí, cara, tomou o mesmo placar do Alonso, certo? E de lá pra cá teve a vitória contra o Levante por 2-0, que sinceramente, ué. Mas é sobre esse jogo do Albacete que eu quero comentar. Pessoal, é o seguinte: desde dezembro, equipes com odds, cara, abaixo de 1,50. Insano isso que eu tô falando, eu sei. Ah, mas é favorito, cara, mas não tá sendo. Abaixo de 1,50 tá absurdo a situação. É zebra em cima de zebra. Ah, mas nenhum ganha. Cara, ganha. Sendo que são jogos, aí tem dois pontos, tá? Primeiro, o mercado está precificando de forma equivocada. É o primeiro ponto. Que tem ainda, a gente pode rebater esse ponto, dizendo, mas ele está precificando meteoro, você tem que observar o correct score. Já fica o convite, tá? Muito provavelmente, nessa quarta-feira vai estar sendo um vídeo aqui no canal sobre a leitura de mercado Poseidon, certo? Já falei muito de Poseidon lá quando eu estava na Getup, já falei muito do Poseidon também lá dentro do software da FootPython, certo? E agora chegou a vez de eu trazer o entendimento do mercado Poseidon para dentro da ForTraders e aí deixar ela ao alcance de todos, certo? Então aqui no YouTube vai começar uma série de vídeos semanais falando sobre o Poseidon, tá bom? Vamos seguindo. Então, pessoal, cuidado nessa parte, falei ali da comparação das odds. E o outro lado é que, isso aí eu já tenho falado já faz tempo, desde da Euro de 2024. Desde lá eu lembro que eu falo, o nível técnico do futebol atual, mundial, está uma bosta. Tá ruim, tá horrível, tá horrorível, cara. Tá muito fraco. Então, o mercado cumpre com o seu papel de precificar os jogos. De fato, Real Madrid contra o Levante, Real Madrid contra a equipe da segunda divisão, é favorito. Mas eles não conseguem entregar isso. E é por isso que eu chamo a tua atenção. Porque os outros jogos que eu vou te mostrar aqui,
Você não vai ver a zebra controlando a partida, dominando as ações. Você não vai ver isso, não existe. É sempre o favorito que controla as ações, sobretudo posse de bola, eventualmente as finalizações, escanteios e tudo mais. Porém, peca na efetividade. Não consegue ser efetivo, não consegue finalizar em gol, acertar o gol e sair o gol. Não consegue, tá? E o que acontece? Temos aqui um Albacete que terminou com um XG de 0,82, sendo que ele fez 3 gols. E o XG dele não era esperado nem um gol. Enquanto que o Real Madrid ficou com um XG cravado em 2. Posse de bola de 78%, 20 finalizações, 11 escanteios, blá 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 blá. Mas, cara, um desses gols saiu lá o 91. Então, galera, muito complicada a situação do Real Madrid, não é de hoje. E abre-se muito espaço para se observar esse Slay goleada no Real Madrid. Aconteceu essa oportunidade novamente contra a equipe do Levante. E nesta terça-feira, ou nessa quarta, não sei, ainda não parei para ler o jogo da Champions, Real Madrid e Mônaco vão se enfrentar. Há, novamente, uma possibilidade de goleada. Por mais que eu já te alerte, esse Mônaco também tá de brincanagem. Tá de brincanagem, tá? Então, tá aí. Real Madrid, um dos indicados na pipoqueira da semana, mas ainda não vai ser ele. Um dos outros indicados foi a equipe da Juventus de Turim. Esse jogo foi no sábado, salvo engano. No sábado, onde o Napoli goleou por 1-0. Inter de Milão goleou por 1-0. E a Juventus acabou não conseguindo fechar a trinca de 1-0 a seu favor, mas acabou tomando esse 1-0 em um momento que simplesmente foi um gol espírita. Tá? Você não vê uma barra aqui de superioridade da equipe do Cagliari. Você simplesmente vê um gol, tá lá, gol do Cagliari. E aí a Juventus perde. E tem um detalhe, tá? A Juventus já foi indicada para o pipoqueiro da semana em outras situações. Foi indicada, sim, ó, que no empate contra o Lecce, lá no primeiro jogo de 2026. E o que acontece? É exatamente esse ponto. Vamos até abrir aqui, galera. Tentar fazer um pouco mais detalhado, trazer conteúdo de fato que agrega. Contra a Juventus, ou contra o Lecce, olha isso aqui, olha o gráfico, certo? Olha o gráfico, olha a expectativa de gols, finalizações, e ainda teve o pênalti perdido. Sassuolo e Juventus, novamente, olha o gráfico da Juventus com o Sassuolo. Aqui você tem um 3-0 com o gol do Dito Cujo, do David. E por fim, mais recentemente ali, o 5-0 no Cremonese. Esse aqui com um pouco mais de complicado no gráfico, mas ainda assim mostra uma superioridade absoluta, dizer, vou me atrever a falar isso, da Juventus. E o que aconteceu novamente contra o Cagliari. Cara, a Juventus consegue controlar todas as ações, consegue finalizar, consegue buscar esse gol, ter um XG ali para pelo menos ganhar de 0-1, mas não conseguiu. O Cagliari teve 3 finalizações. Uma aos 49, uma aos 50 e outra aos 65. E essa aí acabou sendo o gol. Você vai ver que a Juventus choveu finalizações, bem concentradas ali em direção à grande área, mas não conseguiu pegar esse gol. Então, a Juventus é uma equipe que mostra o Spalletti, que ficou no lugar do Thiago Motta. Ele está colocando esse futebol na Juventus, de controle das ações. Tem funcionado, mas quando pega equipes que vêm para o jogo na ideia de cara, eu vou me defender, vou fechar a casinha, não vou deixar os caras fazer gol, aí acabou tropeçando. E isso não é apenas próprio da Juventus. Outras equipes têm sofrido com esse estilo de futebol defensivo de algumas equipes. E acaba que isso sobrecai também sobre nós, apostadores. Por fim, um outro indicado, o terceiro indicado ali que quase ganha, foi o Barcelona. E esse aí foi a saideira do domingo. O Porto ainda chegou a vencer o Vitória Guimarães nesse mesmo horário. Mas acontece que o Barcelona me perde para o Real Sociedade. E aí temos alguns pontos. Liga dos Campeões para acontecer no meio dessa semana. Então, tu estava jogando no domingo, no final da tarde. Barcelona poupa alguns titulares. Lewandowski saindo do banco. O Rafinha, salvo engano, estava poupado da partida, estava machucado, uma coisa do tipo. E tudo certo, beleza, cara. Você tá jogando com uma equipe ali que tá um pouco reserva, enfim, tudo certo. Mas ainda assim, cara, talvez o que foi trazido aqui, ou foi tragado, enfim, pra esse jogo, foi uma quantidade bizarra de gols anulados. Aqui tá apontando 2, mas, cara, foi mais. Só no primeiro tempo eu lembro que foi pelo menos 4 gols anulados. No primeiro tempo, lembro perfeitamente. E aí, no segundo tempo,
Cara, quando o Rashford conseguiu fazer o gol, na saída de bola, o Gareth já foi lá e fez o segundo gol para o Real Sociedade. Foi muito rápido, muito rápido. Então, cara, o Barcelona tentou, fez sua parte, tentou buscar, você vê ali o XG, mas, cara, peca naquilo que eu falei. A, a efetividade, isso aqui peca demais. Você vê que tem chutes no gol, certo? Essas bolinhas com um pontinho no centro ali são chutes no gol. Porém, você vê aqui um pouco mais diferente, né? Quando comparado com a Juventus que a gente olhou agora há pouco. Você vê que tem um pouco mais de centralidade das finalizações. Será que a gente consegue ver isso com o Real Madrid? O Real Madrid já vê um pouco mais de aleatoriedade, sobretudo tentativas de fora da área, né? E Juventus, você vê essa tentativa, né? Aqui bem bacana. O Barcelona não, você vê aqui um pouco mais, né, desse lado do campo, e tudo, e primeiro e segundo tempo. O Vasco tá desse lado, dentro da área, dando a entender que eram cruzamentos. E é isso, tá? Então acabou que o Barcelona perde para o Real Sociedade. Não é nenhum tropeço que coloque, né? "Ah, o Barcelona perdeu e agora lascou." Não, não é. Porém, acaba sendo também, né? Enfim, porque o Real Madrid fica a um ponto do Barcelona, certo? Então, detalhe também. Duas das quatro equipes que estou apresentando aqui, duas são espanholas, certo? Por fim, galera, vamos lá para o grande vencedor, o Paris Saint-Germain. E para o Paris Saint-Germain, meus parabéns. Meus parabéns agora! Paris Saint-Germain e Paris. E aqui, galera, a gente tem que conversar. Temos que conversar. Deixa eu só mostrar, né, claro, ali, a votação do pessoal que votou aqui no PSG. 40% dos votos válidos foram no PSG. Empatado aqui ficou o Real Madrid, o Barcelona e a Juventus, que eu acabei de esquecendo aqui, certo? E aí já chama a atenção para vocês, tá? Quebrando as bets, segundas e sextas, aqui mesmo no YouTube. Uma live bem bacana do Big falando sobre o método deles, do Lei Visitante, bem bacana. Aconselho vocês a dar uma conferida, certo? Merchan feito. Pessoal, é o seguinte: Paris Saint-Germain e Paris, o PSG não licenciado. E qual é a ponto que eu quero fazer aqui? No último dia 4 de janeiro, havia acontecido um jogo semelhante. Paris Saint-Germain contra Paris. Vejam a semelhança dos gráficos. Olhem as semelhanças. Vejam como tá parecido os gráficos. Talvez no jogo da Copa um pouco mais fraco. Um pouco mais fraco. Isto porque, vamos ver a escalação. Aqui você tinha um PSG com o Dembélé, né? Que já tem o Gonçalo Ramos. Aqui você tinha... O Vitinha estava em campo. O Vitinha, Ruiz. Aqui no lugar do Neves estava o Mayulu. No ataque, o Kvara, que estava em campo. Mayulu já estava jogando aqui no ataque, junto com o Doué. Então, assim, algumas pequenas mudanças, mas o PSG estava longe de ser o PSG reserva contra o Paris pela Copa, tá? Tava longe. O detalhe que eu chamo aqui, cara, simplesmente, é o mesmo modus operandi do Paris Saint-Germain. É um controle de jogo, que não, cara, que não tem resultado, não tem resultado. Você não vê uma orientação clara da galera, cara, vamos buscar esse gol, vamos fazer esse resultado, galera. Cara, não tem isso. É simplesmente um amontoado de jogadores tentando, de alguma forma, vencer a partida, mas que não passam um sentido lógico no jogo. Você não olha para o PSG e diz, cara, o PSG tá à beira de fazer esse gol. Você não consegue ver isso. Você consegue ver, sim, Paris Saint-Germain com a bola, o gráfico não mente, mas não é um PSG que consegue agredir o seu adversário de uma forma efetiva. Primeiro chute no gol contra o Paris pela Liga aconteceu aos 31 minutos. Primeiro chute no gol. Pela Copa, aconteceu quando? Aos 23. Então, eu estou falando que uma equipe com odd de 1,13, uma equipe com odd de 1,20, extremamente superior, passou, no menor dos casos ali, 20 minutos para ter uma finalização no gol. Galera, isso não existe. Nessa faixa de odds não pode acontecer isso. Não pode. Ah, mas ali ganhou. Beleza. Aqui perdeu. Cara, não é o PSG, não é equipe. Qualquer time com a odd de 1,20 não pode demorar 20 minutos para chutar uma bola em gol. Se isso acontece,
Até aquele momento, tu tem que trabalhar o ler goleado. Não tem pra correr. Rafa, mas se eu tomar um gol? É head. Head. Sabe o que é head? Pronto, vai tomar head. Mas, nessa situação aqui, tem que estar exposto. Não tem outra situação. Certo? Então, tá aí o Paris Saint-Germain. Perde para o Paris, eliminado na Copa. Não tá tranquila a situação, porque dentro do campeonato francês, eles estão conseguindo ficar em segundo lugar para o Lens. Fatalmente, o PSG vai ser campeão. Fatalmente, isso aí eu não tenho dúvida alguma. Mas já começa a ficar incômoda a situação de que temos o Paris Saint-Germain em segundo, eliminado da Copa da Liga da França, não sei como é o nome lá, Copa de France. E aí volta agora as atenções para a Liga dos Campeões, enfrenta fora de casa a equipe do Sporting, que está de olho ali, pode tentar pegar uma vaga direto nas oitavas de final, para isso tem que vencer o Paris, certo? E, cara, é isso, não tem muito o que ficar aqui rodeando, mas para trazer de fato informações que vocês precisam ter ciência, esse é um ponto. Cuidado com essas equipes que vêm prometendo tudo isso e não conseguem entregar. Tá bom, galera? Então, agradeço muito a companhia de você até esse momento aqui. Esse vídeo ficou um pouco mais longo, mas eu acredito que eu consegui agregar mais valor no sentido de trader esportivo, do trader profissional. Tá bom, galera? Então, agradeço. Você ficou até aqui. Um forte abraço, um cheiro, valeu, falou. Tamo junto, galera.